Noite, pessoal. Tudo bom? Saudade de Boa todos noite. vocês. Nós vamos então começar hoje o nosso momento de evangelho, de do nosso Senhor aqui na nossa casa Maria de Nazaré. Nós vamos começar, como sempre fazemos, com a nossa prece. Esperamos que todos estejam aí sintonizados conosco, possam estar entrando aí para poder a gente estar junto nesse momento, tá bom? Que Deus assim nos ampare, que Ele encha o nosso coração de luz, e fechando os nossos olhos, vocês aí no aconchego do vosso lar, nós aqui nos braços de Nossa Senhora, vamos imaginando Nossa Mãe Santíssima. Senhora amada, mais uma vez temos a honra de estarmos aqui, chegados no teu colo, buscando o teu apoio, a tua proteção. Ampara, Senhora, o nosso estudo da noite, para que possamos sentir dentro do nosso coração a ressonância de tudo isso que aprendemos, a ressonância de todos esses ensinamentos maravilhosos que mudam o foco da nossa vida para uma visão maior. Auxilia, Senhor, todos os espíritos desencarnados que estão aqui conosco, que certamente precisam compartilhar conosco essas lições. E permite, Senhora, que as suas mensageiras possam percorrer todos os lares que estão nesse momento sintonizados conosco, e percorrendo os nossos lares, que todos possam sentir o teu abraço, Senhora, carinhosamente a nos amparar. E assim, na certeza da tua companhia, na certeza da presença do nosso Senhor Jesus Cristo, nós reverenciamos o nosso Pai Criador. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje a gente vai trazer um tema, se você tem medo da morte, né? Por que esse tema? Eu acho que está acontecendo tudo o que está acontecendo conosco, no mundo, no nosso país e no mundo, né? E muitas vezes as pessoas se aterrorizam pela possibilidade de desencarnar, de morrer, né? É de se preocupar? Sempre é de se preocupar. Mas é de se desesperar? Essa é a ideia da gente conversar aqui hoje, né? Até porque, gente, se tem uma doutrina, não é? Que deixa claro, tem uma religião que deixa muito claro, muito evidente, muito explicado o fenômeno da nossa partida deste mundo para um mundo espiritual, essa doutrina é a doutrina espírita. Lógico que o cristianismo apareceu no planeta, ele só realmente conseguiu se estruturar mesmo e ficar firme no nosso coração com a ressurreição do Cristo, no terceiro dia que ele tinha sido crucificado. Quando ele de repente vai, né, para a crucificação, para quem conhece, obviamente vocês conhecem a história do cristianismo, vocês sabem que todos os discípulos, né, até então discípulos dele, aprendizes da sua doutrina, ficaram desesperados, angustiados, fugiram, né, a maioria deles, só ficou João e Maria ali aos pés da cruz. E o desencarne, né, de Jesus, o fato de Jesus ter ido e eles ficarem sem esse grande líder foi uma coisa desesperadora no primeiro momento. Mas naquele terceiro dia, quando Maria de Magdala vai ao túmulo do mestre, e chegando lá no túmulo do mestre, ela vai, procura, não é? Daquela forma que eles colocavam lá naquela, viu, né? Aquela pedra, ela foi lá colocar perfume e orar e chorar a morte, né? De Jesus. E que ela vê aquele túmulo aberto. E que saindo dali, ela na presença também de Maria e de outra, né, Isabel, mãe de João Batista, elas três ali, não é? E de repente ela, Maria de Magdala, começa a ficar angustiada, mas ela anda alguns passos depois daquela sepultura e ela encontra Jesus e ela o reconhece. Então isso foi realmente o grande marco, né, para consolidação da fé cristã nos nossos corações. Então, nós já sabemos, todos nós, os cristãos do mundo inteiro, sabemos que não existe morte. Agora, a doutrina espírita traz para a gente a explicação clara de como isso se dá. O Daniel vai falar hoje, não é?
trazendo para a gente o Livro dos Espíritos e algumas outras, Evangelho segundo o Espiritismo, obras de Kardec, mostrando para a gente essa questão, não é, Dani? A Então, gente vai falar também de um livrinho psicografado pelo Chico, daqui a pouco a gente tá fala. bom. Vamos lá, só para a gente vendo lá o que está refletido, né, no projetor, para a gente ter ideia do que significa morrer, né, pelo dicionário, tá? O que a ciência traz. Então, morrer é a cessação da vida, o fim da vida animal e vegetal, a destruição, pesar profundo, é o ato de morrer. Bom, só para a gente conceitualizar o termo. Agora, o que a doutrina espírita traz? Tá bom? Mais do que a doutrina espírita, o que Jesus traz em relação à morte? Né? Como é que Jesus trazia a informação, mesmo naquela época dele, quando ele estava em meio àquela população que não tinha tanto o conhecimento que temos hoje, ele não poderia trazer da forma que o Espiritismo traz hoje, mas Jesus deixou sempre muito claro, né, a existência da vida futura. Né? Então, sempre, todos os seus ensinamentos, os seus preceitos morais, eles sempre estão embasados na vida futura. Nada significaria, por exemplo, cada um segundo as suas obras, quando Cristo traz, se nós não tivéssemos a vida futura, algo além dessa vida aqui. Muitas vezes a gente está tolhido de algumas limitações físicas, intelectuais, ou de faltas de oportunidades. E como é que nós poderíamos ser responsáveis por alguns atos se nem eles pudermos cometer ou fazer? Né? Então, muitas vezes, essa percepção da vida futura é muito importante e está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no segundo capítulo. Tá? Uma coisa importante que o Evangelho traz, que todo cristão, foi o que a Nancy falou agora no início, todo cristão compreende a vida futura, compreende que além da morte existe alguma coisa. A doutrina interpreta da sua forma, mas que existe alguma coisa além dela. Tá? É essa compreensão da vida futura que o Espiritismo traz, que nos faz criar uma fé raciocinada, uma fé inabalável, uma fé que nos transforma em homens mais moralizados e mulheres mais moralizadas, e que faz nós encararmos a vida terrena como algo passageiro, as vicissitudes, as dificuldades, as tribulações da vida como algo passageiro. Né? Não tem razão de ser, se a gente parar para pensar, não teria razão de ser a gente se esforçar para nada aqui no planeta. A gente teria que estar aqui realmente gozando todas as possibilidades materiais, sem de jeito nenhum pensar, não, vou me privar disso, eu vou renunciar àquilo, aquilo outro. Sem a crença, sem a convicção na vida futura, é impossível. A gente olharia e falaria, não tem razão de ser. Eu não vou ficar realmente me algemando, de repente, por quê? Não é? Seria passar em cima de todo mundo e ter, né, a alegria, o prazer que eu quisesse, porque não tem mesmo nada depois disso. Então, a crença na vida futura, o Kardec diz claramente já na introdução do Livro dos Espíritos, que é uma mudança completa de paradigma, né? Aí, resumindo então esse capítulo, bem rapidamente, né? Essa ideia da vida futura é tudo isso que a gente estava falando. Então, o que ela faz? Nós compreendermos a ideia que Jesus nos trouxe, né? Que a vida corporal é uma simples passagem. Não menos importante, estar encarnado é de suma importância, reservar o corpo e as dificuldades que eles nos trazem, e a vida material nos traz, cabe a cada um de nós como mesmo, né, como nosso objetivo de vida. Mas que ela é uma simples passagem. Né? As dificuldades materiais, como por exemplo o que nós estamos passando hoje, tão grave, tão difícil, mas nada mais é do que uma passagem. Nossa, uma pandemia dessa, um vírus que está afetando o mundo inteiro, é uma passagem? É uma passagem. E vai passar. Né? E desta forma, as vicissitudes e as tribulações são passageiras. As dificuldades materiais, a falta de dinheiro, né? A dor física, a limitação física, tudo é passageiro. Desta forma, compreendendo a vida futura como Jesus nos trouxe, o que o Espiritismo vem acrescentar a isso, a morte não dá mais medo para a gente. Não nos amedronta, não é? A gente encara ela diferente. Não que não encare com dor, com sofrimento, com angústia, né? Até com medo, porque a gente já passou muitas vezes por essa experiência no decorrer de todas as existências corporais que tivemos na nossa evolução.
mas sempre amedronta, até por conta da própria instinto de preservação que o Livro dos Espíritos também deixa claro, né? A gente tem aquele instinto de preservação, a gente quer preservar o corpo físico, que é um patrimônio valiosíssimo para a gente. E Agora a ainda bem, mudança, né? né? Ainda Porque se bem. não tivesse esse instinto, essa preocupação, seríamos todos suicidas. Ah, sim, E aí, rapidamente, cada vez que tivesse um problema, a gente. acabava com tudo e resolveu. Sim, Né? sim. Não é bem por aí. Tá? Livro dos Espíritos, então, elucidando isso que a gente está falando, né, em relação à morte, corpo e espírito. O que é a morte? Né? A morte é o esgotamento dos órgãos. Esgotou-se os órgãos, acabou-se a função, né? A gente está na frente, né? Acabou-se a função, acabou a vida, acabou a morte. Né? Deu-se a morte. O corpo dessa coisa material nossa, ao espírito, que somos nós, espíritos, continua. Ainda no Livro dos Espíritos, questão 153, diz o seguinte: a vida eterna é a vida do espírito e a vida do corpo ela é transitória. Ok, né? Então, isso é algo que o Espiritismo traz de uma forma muito clara. O corpo morreu, o espírito continua. Continua como? Com a individualidade. Tá? Então, a Nancy, se vier desencarnar, vai ser a própria Nancy aqui ou acolá, da mesma forma. Né? O que acontece com o corpo? Decompõe, volta para o universo, né? A matéria acaba. Nós não seremos sempre os mesmos. Né? Porque existe um comando, não é? A mente da criatura, quando a gente entra em processo de reencarnação, o André Luiz fala no livro Missionários da Luz, de repente existe uma coordenação daquela célula ovo, né? Daquele zigoto, ele começa, né? Tem a fecundação e aí automaticamente existe uma ligação energética, né? De laços fluídicos naquela matéria que vai se agregar. Então, aquela matéria ela vai se agregar como se fosse assim. Vamos pensar no Gasparzinho pulando numa balde de tinta, né? Molécula a molécula, a gente fica travestido, né, com essa roupagem física. E isso agrega na gente, no nosso corpo espiritual. E aí a mente comanda todos os sistemas corporais, né? O sistema endócrino, o sistema cardíaco, o sistema respiratório, o sistema. E todos, né? Todos os sistemas do corpo. Aí, quando de repente um sistema se desagrega, vamos pensar no infarto no miocárdio, né? Tem lá o sistema cardíaco, ele entra em falência. Ele entrando em falência, o sangue não é mais, né? O sangue não é mais injetado, né? Não é mais levado para todos os outros sistemas, todos os outros órgãos, né? E todos os sistemas entram em falência. E existe uma expulsão, né? Do espírito. O corpo morre, expulsa o espírito da matéria. Então, assim, isso pode acontecer de uma forma mais tranquila, ou isso pode acontecer de uma forma brusca, no caso, um atropelamento, uma morte violenta, uma coisa mais rápida, né? Então, e é isso, aí assim o espírito se vê novamente de posse dele mesmo. Sua individualidade. Olha lá, a alma preserva a sua individualidade depois da morte. Não sei, para alguns, o Daniel falou de mim, eu não é uma boa notícia. É sim, vai ser. A gente podia melhorar, né? Mas melhor assim. Então, só para reforçar isso que a gente está falando, Obras Póstumas é outra obra de Kardec, da codificação, né? Pós-Kardec, obviamente, né? Porque é póstumo. Mas ele diz ali que a vida espiritual é a vida normal, a vida corporal é somente temporária, transitória. Tá bom? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, tá? Ele explica um pouquinho, e a gente vai falar bem rapidamente, só para a gente contextualizar também, do que nós somos formados, do que nós somos, né? Nós somos espírito, que é a nossa essência, a nossa individualidade, corpo e espírito. Tá? O corpo acabou, né? Morreu, transitório, se decompôs e não vai mais existir. Graças a Deus, esse corpo não vai mais existir uma hora, né? Mas o espírito continua, tá bom? Então, é essa divisão que a nossa doutrina faz. Tá? É mais ou menos esse desenho aqui, ó. Um desenho que sempre a gente fala sobre ele, que tem. Vou arrumar para vocês verem inteira lá. A menininha é o corpo, deste lado aqui, né? O perispírito, que é o que vai fazer a adesão do corpo com o espírito, é um corpo semimaterial, vai ajudar nessa união do espírito poder agir sobre a matéria,
E ali o espírito, de uma forma mais embaçada, porque a gente não tem conta de como é o espírito, né? Uma chama, né? É uma Uma chama. centelha divina, não é? Isso. Como diz o próprio livro dos Espíritos, né? Que é uma centelha divina. Nós somos uma energia, né? Que basicamente um processo, uma energia muito forte, né? A Então, isso mente, só para isso contextualizar é. que esse corpo vai descer, vai morrer. Né? E todo esse nosso desespero, nossa preocupação da humanidade em geral é que é com isso, é que isso aqui vai Uniforme, né? uniforme, é uma roupa, é como se eu tirasse essa minha blusa. Esses dois continuam. Esse é eterno, é o Espírito, que somos nós. Nós somos um Espírito que temos um corpo. Correto? Bom, era essa ideia só para a gente ter uma noção do que é corpo e espírito. E agora a gente vai falar da nossa preocupação com a morte. Como eu disse, a Nancy, ela é compreensível e ela tem que existir, mas ela tem que ser uma preocupação e não um desespero. Bom, só reforçando de novo, lá também no Céu e Inferno, Kardec fala a mesma coisa sobre a vida futura. A partir do momento que o homem compreende que existe uma vida futura, uma continuidade das coisas, a preocupação diminui. É simples assim. E é lindo assim. Né? Porque o que acontece? A gente não começa somente a ter a esperança, e ela deve existir, a esperança de um futuro melhor, de uma sequência melhor do que de um sofrimento que muitas vezes nós passamos aqui, mas é a certeza disso, e é isso que a doutrina espírita nos traz, a certeza. Tá? Explicando em detalhes, não é? Então, compreendendo esse fenômeno morte. Só para quem já leu, lembrar, né? Quem não leu, vai lá ler. Eu vou contar um pedacinho, depois eu vou contar outro trecho. Mas, assim, tem um livro da psicografia de Chico Xavier, o livro chama Voltei, e o pseudônimo que o autor usa é Irmão Jacó. Então, o livro é Voltei, Irmão Jacó, pela psicografia de Chico Xavier. Jacó é o pseudônimo de uma pessoa chamada Frederico Findler, né? Esse Frederico, ele foi um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, ele foi contemporâneo a nada mais, nada menos do que Bittencourt Sampaio, Luiz Saião, né? Esses grandes dirigentes, né, no século passado da Federação Espírita Brasileira. E ele brincava com os amigos, depois ele se tornou um grande também auxiliador, né, das obras de Chico Xavier, porque ele ia muito para Uberaba, conhecia o Chico de perto, era um homem muito rico, não é? Encarnado aqui. E ele ficou muito doente e desencarnou. Mas só que antes disso, ele prometeu para os amigos que quando ele desencarnasse, ele gostava muito desse tema que o Daniel está trazendo hoje para vocês, e ele falava, quando eu desencarnar, eu vou voltar logo para contar para vocês como é que foi. E aí, depois de um tempo, ele veio realmente, conseguiu trazer esse livro, onde ele conta desde o momento do próprio desencarne. O livro vale muito a pena ler, não é? Ele conta o momento do desencarne, porque é um espírito convicto, né, de todos esses ensinamentos da doutrina espírita, e ficou doente muito tempo se preparando. Então, ele conta que 30 horas antes do ato do desencarne, ele já sentia, já sabia que ia desencarnar, né? Nada mais, nada menos do que o doutor Bezerra de Menezes foi fazer a cirurgia de desligamento dele da matéria. Então, assim, o livro é muito interessante, tem muita coisa interessante. E aí, essa parte que o Daniel estava falando de quando eu também estava falando, quando a gente sai da matéria, então ele viu, né? Ele sentiu assim como se alguma coisa quebrasse, né? No centro, na cabeça dele, e aí ele conseguiu ver uma fumacinha, ele fala, né? Uma nuvem branca se fazendo do lado da cama, e aí de repente ele impulsionado a né, ele sentir que aquela nuvem o atraía, quer dizer, aquele espírito saindo da matéria e se formando, não é? E aí de repente ele duplica, ele olha, se vê, né, em corpo espiritual, naquela imagem que o Dana, e aí ele vê que o corpo físico ficou na cama. É muito interessante a descrição dele, é fantástico. Bem legal. E aí ele pergunta aqui, né? Então tá, deixamos a Terra, vamos a morrer, desencarnamos. O que a gente se transforma, né? Será que a gente vai estar melhor, pior, igual? E aí entra a frase que a gente já citou do Cristo, que é cada um segundo as suas obras, né? Para onde a gente vai? Para o mundo espiritual, né?
nossa verdadeira pátria. É esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz e que Jesus já colocou ali um germezinho, a sementezinha, para que a gente fosse agora com o Consolador, prometido que é o Espiritismo, explicar melhor isso. Tá? E é lá que nós vamos estar. Da mesma forma, tomara que melhore, mas pelo menos da mesma forma estaremos. Depois, o Evangelho traz falando alguma coisa de fatalidade. Por que existe fatalidade em morte, né? E aí ele faz uma reflexão da seguinte maneira: porque nós medimos a justiça divina pela nossa medida. Né? Que quando, aí ele cita ali embaixo, né? Sobre alguém que desencarnou na flor da idade, uma criança, né? Um bebê. Quem somos nós? Que julgamento somos nós? Para fazer a hora de desencarnar, a hora de partir de cada um. Por que o fulano de tal está lá trabalhando no hospital todos os dias, fazendo plantão, enfermeiro, médico, ia desencarnar se ele estava tentando ajudar tanto e estava ajudando tanto? É Deus que julga, é a justiça de Deus. Agora, não tem fatalidade. Ninguém vai antes. É tipo o que vai antes, né? Mas ninguém vai antes. Estamos sempre no nosso momento. Só aquele que interrompe, né? Pelo ato da própria vontade, pelo livre-arbítrio, né? Quem interrompe a própria existência com um ato de suicídio vai antes da data prevista. Mas todas as outras pessoas, isso é uma coisa que está intrigando muito, não é? Agora, esse momento em que se fala tanto de morte, né? Em tantos mortos, o número de mortes, essa coisa mórbida pra caramba, não é? Que está acontecendo aí, não é? Computando o número de mortes, mas faz parte, né, de uma pandemia, o pessoal fica muito focado nisso, ok. A gente vibra até, né? E aí, olha que interessante, o pessoal fica, então uma menina de 17 anos desencarnou, uma senhora de 100 anos, nossa, aí vai para a televisão, nossa, mas uma mulher de 100 anos, de repente, se viu livre, né, ficou doente com Covid-19 e foi lá e conseguiu melhorar. Ok, gente, essa menina, mocinha de 19 anos, o bebezinho recém-nascido, de poucos dias de nascido, veio, pegou a Covid, a senhora de 100 anos. Deus tinha um propósito para aquela criancinha, aquele bebê, voltar para o plano espiritual. Naquele dia. Tem um propósito para a menina de 17 anos voltar. E tem um propósito para que essa senhora de 100 anos permaneça por algum motivo, mais alguns dias, alguns meses, alguns anos. Então, assim, o nosso maior desespero, Daniel, é admitir que Deus está no comando. O orgulho do ser humano. Pois é, a gente quer comandar. E a gente não comanda nada. Não. Se Deus fizer assim, a gente vai. Se for a nossa hora, a gente vai. Seja por Covid, um acidente de carro, por um avião que cai na sua cabeça, vai ser a sua hora. Tem jeito, né? Tá bom? Então não existe fatalidade. Nós espíritas, né, diz lá no Evangelho, nós sabemos, né, que nada mais é que um invólucro que morre. E nós temos, né, a obrigação de estarmos nos colocando diferente nesse momento. Né? Como o exemplo do Divaldo. Né? A gente tem a possibilidade de acompanhar, ou seja no Facebook da Moção do Caminho, ou algumas palestras que ele dá, algumas entrevistas, a serenidade dele. Né? Ele tem 90 e algumas coisas. Vai fazer 93 agora, dia 5 de maio. 93. Você vê a tranquilidade. Lógico que ele está muito acima de nós, né? O exemplo do Chico também está muito acima de nós, mas é dessa forma que nós que somos espíritos, nos colocamos como espíritas, temos que encarar a morte. Dessa forma, que se vier, seja bem-vinda. Faz parte do script, gente, do show aqui do planeta, não é? É desencarnar, encarnar, né? Vir para cá, voltar para lá, faz parte do nosso script. É difícil demais, especialmente quem perde parentes, amigos, mamãe, papai, é bem difícil, né? Filhos, nossa senhora, eu nem imagino. Agora, de qualquer forma, faz parte do script. Não tem a gente não tem uma coisa assim de dizer assim, você veio para o planeta, então ok, você fica o tempo que você quiser. Não funciona desse jeito. Assim. A gente vai desencarnar, que é esse ciclo que a Nancy falou, né? Vai desencarnar, viver um tempo no mundo espiritual, vai reencarnar de novo, viver um tempo aqui, vai desencarnar. Qual é esse tempo? Deus que sabe. Deus que sabe, e a gente está submetido a essa vontade dele, para a sua justiça. É importante a gente falar, né, Nancy, desses estágios do luto, né, de lidar com a morte, e ver em que estado a gente está. Né? Será que a gente fica muito na negação do que está acontecendo,
de encolerizar-se, de ficar com raiva de tudo que está acontecendo, ou a gente às vezes negocia, né? Ó Deus, se você não levar minha vovozinha que está para desencarnar de 90 anos, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Ou a gente entra numa depressão, num estado de tristeza profunda, ou a gente aceita. Esses 5 estágios, né, a Elizabeth Kubler-Ross, né, que é uma psiquiatra americana, ela fez uma pesquisa e ela que trouxe esses 5 estágios aí de como é que a pessoa lida, especialmente ela fez uma pesquisa com 1.500 pacientes terminais, que estavam, a maioria deles com câncer, e ela observou, né, na totalidade, em todos eles, esses 5 estágios. Então, na hora que a pessoa se vê na iminência de desencarnar, passa por esses estágios emocionais. No primeiro momento, a pessoa nega, fala que não é câncer, ou que não, né, não vai acontecer comigo, se isola e fica pensando, não, isso não vai acontecer, não vai acontecer comigo, não, 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 não. Assim como a pessoa, os seus parentes, não, papai vai desencarnar, você terminal, todo mundo está vendo que está ali naqueles dias, não, e fica negando. Nós ficamos, às vezes com Covid, né, um ou outro parente que, né, esperamos em Deus que não aconteça com nenhum de nós, mas está acontecendo com pessoas que são nossos irmãos. Então, as pessoas são nossos irmãos. Repercute aqui no nosso coração, não importa quem seja, se sejam anônimos, a gente não conhece ninguém, a gente sente, né, que estão passando por isso. No primeiro momento, internou com Covid, está entubado, está vendo que não vai ter jeito, mas está negando. No segundo momento, fica com muita raiva, né, porque não é justo, o papai está com 83 anos, mas é um homem, assim, firme, ainda faz muita coisa, muito lúcido, maravilhoso, não sei o quê. Mamãe tem 93, mas ela tá aqui, eu a amo, ela faz bolo, ela é maravilhosa, é uma avó. Então, quer dizer, tem sempre uma questão da gente querer ficar com raiva. Depois a gente tenta negociar, não, né? Faz promessa, alguns de nós, a gente tenta, de qualquer modo, o que a gente pode fazer para negociar com Deus para que aquilo não aconteça com a gente, não é? E depois entra na depressão tanto quem vai perder o familiar amado, quanto quem está para desencarnar. Se deprime, fica triste, não quer mais falar com ninguém, fica muito triste, muito triste. E depois, graças a Deus, em todos nós vem a aceitação, tanto para a gente que está ficando aqui, quanto vem uma aceitação serena, maravilhosa para quem partiu, vai estar, né? Pensando numa experiência nova. É como entrar numa empresa, que é como entrar numa escola nova, que é como, sabe, mudar de cidade, né? Tudo é novo, tudo é difícil, assusta, mas depois adapta, né? Isso que é legal. A doutrina dá esse exemplo, é de mudar de cidade mesmo, né? Imagina a gente, sei lá, cidade, indo para outro país, uma Europa, vamos para a Suíça. Como é que é? Nós não temos nem ideia como é que é na Suíça. A gente vai aprender dessa forma que funciona mesmo. A gente vai mudar. Uma nova língua, uma nova língua, nova cultura, novas Outra coisa, quando a gente perde alguém, né? E aí a gente, fiz 3 frases aí, a gente fica, né, negociando e tentando justificar algumas coisas. Então, por exemplo, o marido está para morrer, para falecer, a gente fala, não, ele não pode morrer, ele é o que me dá apoio, o que me dá segurança. Opa, será que não é Deus que nos dá segurança e nos dá apoio? Né? Ou então, eu não quero perder minha esposa que está lá com câncer, com uma doença, com alguma dificuldade, não posso viver sem ela, não me deixe sozinho. Ai, Deus, né? Tem que estar na sua presença. O filho, que é o que a Nancy falou, que deve ser dos mais difíceis, né? Ver um filho, não, eu quero que você fique ou para me amparar na minha velhice, ou que eu quero ver você crescer. Deus sabe de tudo. Deus está nesse comando. Se tiver que ir naquela hora, naquele momento, não é fatalidade, é o momento de cada um. Aí a gente faz aqui um slide só para a gente conversar junto sobre o funeral ideal. Como seria... Hoje o Daniel está com papo de aranha, fala a verdade, gente. Funeral ideal, pensa no funeral ideal, gente. Esse slide foi uma ideia que apareceu de alguém, mas como será? Será que a gente tem que ficar... Como que a gente tem que se postar no velório? Pensa. Né? De que forma? Já vi pessoas que ficam tirando sarro, ficam rindo, né? Ou fica conversando alto, ou fica andando para lá, ou vai só para tomar café, porque todo funeral tem um cafezinho. Pois é, gente. Eu volto para o livro Voltei do Irmão Jacó. Viviu o próprio funeral. Né? E aí ele conta no livro que, assim, depois, né, assim que ele desencarna, a filha dele, Marta, que era uma filha que ele tinha perdido
já jovem, ele perdeu uma filha já adulta, jovem adulta, né? E aí ele encontra a Marta ali também do lado do Dr. Bezerra de Menezes, como ele está muito fraco, porque o desencarne para qualquer um, o próprio Paulo de Tarso, né, o Emmanuel conta no livro Paulo Estevam, finalzinho, se sente muito enfraquecido, é como se perdesse muita energia, porque o nosso corpo, ele vitaliza muito a nossa mente, né? E aí ele vai, né, é levado para uma praia, pelo Dr. Bezerra, e adormece, fica um período adormecido, e depois eles acordam ele para ele assistir o finalzinho do funeral e o próprio enterro, né? E aí ele chegou lá no enterro, ele fica, primeiro ele tem um impacto, né, o Jacó, Frederico, né, ele vai lá e ele fica animado de ver muitos amigos, ele fala, nossa, que legal, né, eu sou muito amada, né, ele era vaidoso, né, como nós somos, né, ai, que legal, um monte de gente, que bacana. E aí ele começa a observar as conversas do pessoal no enterro. Uns falavam de futebol, outros falavam quanto será que custou esse enterro, porque ele era um homem rico, provavelmente compraram aquele caixão de vidrinho, né? Aquele caixão de vidrinho, carinha, a gente olha, aquele é fofo, não é? Então, assim, aí tava lá o caixão, tava de cerejeira naquela época, sei lá, aqueles caixão bem. Que aí o pessoal tava vendo, né, e fazendo as contas, quando será o preço da coroa de flores, né, e começaram a fazer o cálculo. E outras pessoas estavam falando bem dele, mas falando bem dele sem ele merecer, no sentido de falando dele muito melhor do que ele era. Ai, então, o Frederico, nossa, era um homem maravilhoso. O Daniel, nossa, era uma flor. Assim, meu Deus, vai ter gente falando, né? Porque não é tão maluco assim. Mas, de qualquer modo, né? Tinha gente que acha que a gente... Tem gente que acha que a gente é melhor do que a gente é. E tinha gente falando bem dele. Ele via que aqui não procedia. Aí ele viu outro grupo falando muito mal dele. Né? Bem descendo a lenha, né? Aí ali no livro ele faz um apelo, ele fala, pessoal, se vocês soubessem o que significa para um morto, né, um desencarnado, ali recém-desencarnado, a energia que vocês estão, né, o que vocês estão falando, não é? Então ele falou, todo mundo, se tivesse essa noção, entraria em prece, sabe? Exatamente, porque ali, naquele momento é que já se iniciou o desenlace, né, o desprendimento do perispírito com o corpo físico, e ali ele vai se processando, e a chegada do espírito ao mundo espiritual, ele precisa de força, de energia, como se a gente fosse, e corre o exemplo aqui, o adolescente que vai fazer uma prova para passar na FUVEST, por exemplo. Então, né? Ele quer alguém rindo do lado dele, ou tirando o saco, não, ele quer alguém que esteja ali apoiando, fortalecendo dessa forma. Né? E aí ele fala lá, ó, vou ler os trechos que está dizendo aqui. Sem sinais de ostentação e luxúria, ou de simples reunião social. Com lágrimas discretas e tristeza serena. Então, nada de ficar esperneando, chorando. Não faça isso. De jogar no caixão, agarra no caixão. Porque você foi. Ok, uma fragilidade, cada um reage de uma forma na fragilidade sua, mas tentar manter uma descrição ali, né? Uma leitura de textos espíritas, para nós que somos espíritas, ou para qualquer religioso, o termo da Bíblia, uma oração, né? Alertando ali da responsabilidade dos presentes naquele momento da transição. Tá? E aí uma breve oração para o desencarnado, desejando muita harmonia e muita felicidade naquele momento. Tá? E aqueles de nós que gostamos de música, né, no meu caso, com certeza, eu já fui, os enterros mais lindos que eu já estive foram os daquelas pessoas que colocaram música. Eu fui há uns 5, 6 anos atrás, uma paciente minha que desencarnou por câncer, espírita, e até lá do pessoal do SECAP. E estava lá o pessoal do SECAP, né, do Canto da Prece, Centro Espírita Canto da Prece, estavam cantando muitas músicas lindas, músicas evangélicas, músicas gospel, né? Gente, estava muito bom, assim, a energia, a harmonia, a serenidade. Era uma mulher de 48 anos, desencarnada de câncer. Então, assim, todo mundo ali, uma trabalhadora do Cristo, assim, sereno, lógico, as filhas, o marido, todo mundo ali, a família em si, tristinha, chorando, sentindo, mas é só o fato de estar ali em oração, a música um poder enorme, né, de ser uma oração cantada, então estava muito legal. De repente, essa é uma ideia, né, a gente conseguir, né, se de repente a gente guardar isso na mente para quando lá na frente a gente perder algum amado, ou a gente conseguir fazer os amigos, os parentes entenderem que para a gente vai ser melhor, se for o caso da gente ali passando pelo nosso desencarne, que as pessoas possam estar com respeito de
de cantar, de orar, de fazer prece, né? Se no dia seguinte começa a falar mal da gente, começa a falar o que a gente fez mesmo, xinga, briga, paciência, né? Naquele momento é muita fragilidade, sabe? É muita judiação. Pelo menos naquele momento. Naquele Se a gente momento, puder todos os momentos, né? aí depois, né, compra uma pizza, né, vai na casa e começa a reclamar, né, Infelizmente vai brigar tudo que pelo dinheiro aconteceu. dele, mas paciência. É que deixou dinheiro, não pelas dívidas, né? Tá bom, vamos lá. Agora, falar bem rapidamente dessa transição que a gente estava comentando aqui, o que traz a doutrina. Tá? Como é que é essa separação, se sofremos ou se não sofremos. Mas, como é que mas, o que ele diz? Diz que ela pode ser de uma forma suave, né? Ou de uma forma, de uma espécie de ruptura. Aquela assim, acho que falou agora no início, né? Ela pode ser quando for o esgotamento dos órgãos, pela velhice, um sistema natural, ela fez o desprendimento, se desprendeu o perispírito do corpo e desencarnou. Ou então num acidente, ou uma pessoa muito jovem, né, numa doença, ser de uma forma mais brusca. Mas isso sempre com o controle de Deus. Ninguém vai sofrer uma morte que não tem que passar por aqui. Né? O céu e o inferno, ele vai trazer comunicações de espíritos felizes, medianos, sofredores, suicidas, né? E por aí vai. É a gente tentar nos colocarmos como que nós podemos estar. Se viéssemos, por exemplo, a desencarnar hoje. Se viéssemos a desencarnar hoje, temos como? Na categoria de espíritos felizes, endurecidos, sofredores. Então, acho que é uma reflexão. A gente pode ir lá no Céu e Inferno, na segunda parte, ele fala de todas essas comunicações e refletir sobre isso. E aí sim, cada um segundo as suas obras que o Cristo trouxe, é o que vai nos corresponder a cada categoria que vamos estar. Para concluir, aí eu acho que é o momento da gente refletir, vamos refletir aqui junto. O primeiro slide falava a mesma coisa que está escrito aí. Será que a gente tem medo da morte? Será que compreendendo a partir de tudo isso que a gente conversou agora, o medo continua o mesmo? O que será que acontece depois da morte? Será que morrer é uma fatalidade ou vai sempre acontecer naquele momento em que Deus programar para cada um de nós? Eu acho que é uma reflexão que cada um de nós podemos e devemos fazer agora, no nosso lar, onde nós estamos, no nosso dia a dia, e pensar: será que preciso ter o desespero de morrer? Será que o fato dessa pandemia toda vai nos trazer um medo excessivo a ponto de, às vezes, entrar num estado mental, psíquico doentio? Ou não, a gente vai lidar com isso com uma boa, com responsabilidade, com preocupação, mas com certeza que Deus está no comando. E o importante demais é a gente também imaginar que muito mais do que uma preocupação com a morte, eu sempre sou muito assim ligada à preocupação com a vida. Eu acho que a gente precisa estar ligado a hoje, o que está acontecendo aqui hoje, na minha vida. O que eu estou fazendo? Qual é a minha contribuição na minha vida? Né? Até que ponto eu tenho alguma contribuição para dar? Uma vez, o Rudolf Steiner é um grande filósofo que fundou a antroposofia, se algum de vocês conhecem, não é? E o Rudolf Steiner estava numa palestra lá, né, na Europa, onde ele saía divulgando a sua filosofia linda, né, uma pedagogia Waldorf, uma coisa fantástica aí, né, com relação a como que se educa pessoas, como é que se educa. Aí o Rudolf Steiner estava numa palestra, depois que ele terminou uma palestra, veio uma senhora, muito magrinha, uma senhora de mais ou menos por volta de uns 45 anos, chamou ele e perguntou se podia conversar com ele. Aí ele pegou e perguntou o que ela tinha, né, o que era a ansiedade dela conversar com ele. Ela falou assim: olha, seu Rudolf, eu achei lindo demais isso tudo que o senhor falou. Se eu tivesse tempo ainda para viver, com certeza iria fundar uma escola, fazer alguma coisa para colocar em prática essa sua pedagogia, que é uma coisa fantástica, e é mesmo, gente. A pedagogia Waldorf é uma pedagogia fantástica. Aí ele olhou para ela e perguntou: mas o que está acontecendo? Por que a senhora está assim, achando que não tem tempo? Aí ela falou: olha, eu estou com câncer terminal, né? Os médicos disseram que no máximo 6 meses é o que eu tenho de vida. E aí ele olhou para ela, né? E assim, com aquela carinha, e ela falou para ele: o que o senhor me recomenda?
Aí ela falou: o que a senhora gostaria? Ele perguntou para ela: o que a senhora gostaria de ter feito da sua vida? Aí ela falou: eu quis demais adotar uma criança. Eu sou solteira, eu não me casei e não pude ter filhos, então eu queria demais adotar uma criança, mas assim, aqui nos Estados Unidos é impossível adotar uma criança, uma mulher solteira, uma pessoa só não adota criança, não adota filhos. Aí ele pegou e falou assim para ela: e por que a senhora não luta para isso? Olhou para ele, né? E aí ele falou para ela: a senhora quer viver? Ela, lógico. Então a senhora torne a sua vida muito necessária. Ela olhou assim para ele, sabe? Pensou, né? Passou um tempo, Rudolf Steiner ficou sabendo que essa mulher fundou uma organização nos Estados Unidos e começou a lutar juridicamente para que o Congresso dos Estados Unidos mudasse a legislação para que as pessoas solteiras pudessem adotar filhos. E esta é a mulher que é responsável pela mudança da legislação. Ela não desencarnou com aquele câncer, já deve ter desencarnado, porque isso já aconteceu no meados do século passado. Assim, ela teve longevidade para lutar pela vida. Aqueles de nós que estamos aí, ai meu Deus, será que eu pego? Será que eu pego? Eu uso máscara. Eu uso assim, viu, gente? Passa bastante gel na mãozinha, lava bastante a mãozinha, não fica tão próximo das pessoas, não fica abraçando e beijando, não é? Que é uma pena, não é? Uns de nós somos mais sinestésicos, aí a gente precisa de ter esse contato físico. Ok, faça todas as medidas possíveis para você não pegar o vírus. Mas esse medo é uma coisa complicada, não é? Eu nunca esqueço disso, que o Rodolfo Steiner falou: torne a sua vida muito necessária. Porque a gente tem bastante utilidade para Deus, ele vai preferir deixar a gente por aqui, não é? Estejamos onde estiver, seremos úteis. Eu acho que é importante ser útil. Isso é bem legal, esse exemplo também. Certo? Tem uma frasezinha do Kardec, para a gente encerrar. Para que possamos nos livrar do medo da morte, é necessário entendermos esse acontecimento em seu aspecto verdadeiro. Em outras palavras, penetrarmos em pensamento no mundo espiritual e termos uma ideia bem precisa dessa verdade. Isso vai ajudar muito e tem nos ajudado muito. Essa é a nossa doutrina espírita. É uma bênção, né, gente? Uma bênção. Então, agora, se a gente puder juntos, assim, fazer a nossa vibração. A gente está precisando muito vibrar uns pelos outros, aqueles que estamos mais assustadinhos, mais medrosos, ou se a gente sabe que tem alguém da nossa família que está com muito medinho também, não é? Que é natural, né, gente? Todo mundo acha que é o medo mais visceral, né? Acho que a gente tem que respeitar sempre os medos de todos, né? Alguns estão lidando com mais desespero mesmo, mas é colocar que a gente vai passar por isso, que Deus é o comandante de tudo e é só uma passagem, como disse a doutrina, né? Como a gente trouxe os exemplos aqui, as citações. É só uma passagem. A vida corporal é uma passagem, a pandemia é uma passagem, a dificuldade financeira é uma passagem, o sofrimento é uma passagem, qualquer que seja. A gente vai estar caminhando à felicidade. Esse é o nosso objetivo. Então a gente vai agora. Dani, você vai fazer a prece? Então vamos todos os nossos lares onde vocês estiverem, fechando os nossos olhos, nós aqui da Casa Maria de Nazaré, orando junto com vocês e pedindo a proteção, Senhor. Proteção ao nosso mundo, forças a todos pela situação que estamos passando, muita proteção, muita intuição ao bem para os governantes, para os que dirigem os países, as cidades, que eles possam ter discernimento, estar acompanhando pela verdade, fazendo o melhor, o que tem que ser feito a cada um da nossa população, Senhor. Permita que esses governantes, os nossos políticos, possam ter serenidade nesse momento. Abençoe também, Senhor, profissionais de saúde, que estão à frente, principalmente nos hospitais, que eles possam também ter a proteção divina, o amparo dos mentores, dos médicos espirituais, que eles possam levar a cura, levar
a melhora de cada um que lá esteja internado, seja diagnosticado ou não. Aos familiares desses pelos que estão passando por essa dificuldade, também sejam envolvidos em muita luz, em muito amor, e todos nós juntos possamos sair dessa, construirmos um mundo melhor, fazermos com que a transição planetária, tão falada por todos nós, aconteça, que o mundo se transforme em um mundo melhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos de todo mal. Amém. Graças a Deus, Senhor, que assim seja. Boa noite a todos, muito obrigado por vocês estarem aí, pela atenção. E na quarta, a gente está aqui de volta com o grupo. Isso, capítulo 16, próxima quarta, gente. Beijo para todos. Beijo no coração de vocês. Beijo.